Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de equações algébricas é o seguinte. Observe as figuras seguintes em que estão indicadas as dimensões do cubo e do paralelepípedo. Temos a figura do cubo com as suas dimensões e a figura do paralelepípedo também com suas dimensões: altura, largura e comprimento. A pergunta do exercício é a seguinte: determine os valores de x para os quais o volume do cubo excede o do paralelepípedo em 32 unidades. Vamos transformar numa equação. Então, o volume do cubo menos 32 é igual ao volume do paralelepípedo. Ou seja, o volume do cubo é 32 unidades maior que o volume do paralelepípedo. Vamos calcular o volume do cubo. Altura, largura e comprimento. Então, será x vezes x vezes x. Nós multiplicamos as três dimensões para calcular o volume. Então, o volume do cubo será igual a x elevado ao cubo. O volume do paralelepípedo, da mesma forma, multiplicamos as três dimensões. Do paralelepípedo é igual a x, multiplica x menos 3, multiplica 3x dividido por 2. Vamos ter, portanto, x vezes x ao quadrado, x vezes menos 3x, multiplica 3x dividido por 2. O volume do paralelepípedo será x ao quadrado vezes 3x dividido por 2, será 3x elevado ao cubo dividido por 2, menos 3x vezes 3x, 9x ao quadrado. Então, será menos 9x ao quadrado dividido por 2. Vamos substituir agora na expressão criada. Então, o volume do cubo, x elevado ao cubo, menos 32, é igual ao volume do paralelepípedo. 3x elevado ao cubo, menos 9x elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, juntamos os dois denominadores, que são iguais a 2, em somente um denominador. Agora, esse 2 vai multiplicar x elevado ao cubo menos 32. Então, 2 multiplica x elevado ao cubo menos 32 é igual a 3x elevado ao cubo menos 9x elevado ao quadrado. 2 vezes x elevado ao cubo, 2x elevado ao cubo, e 2 vezes menos 32 menos 64. É igual a 3x elevado ao cubo menos 9x elevado ao quadrado. Vamos igualar a equação a zero. Então, será menos 3x elevado ao cubo mais 2x elevado ao cubo, mais 9x elevado ao quadrado, menos 64 igual a zero. Agrupando os termos semelhantes, temos aqui menos 3 com 2 positivo, menos x elevado ao cubo, mais 9x elevado ao quadrado, menos 64 igual a zero. Determinada a equação, podemos determinar os valores de x utilizando o teorema das raízes racionais, que diz o seguinte: a razão entre os divisores do termo independente e os divisores do coeficiente dominante poderá ser raiz da equação algébrica de coeficientes reais. Então, vamos colocar os divisores do termo independente, que é 64, dividido pelos divisores do coeficiente dominante, que é menos 1, vamos colocar 1. Poderá ser raiz da equação. Então, vamos determinar os divisores 64, decompondo 64 em seus fatores primos. Vamos ter como resultado os seguintes valores. Os divisores 64 são mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 8, mais ou menos 16, mais ou menos 32 e mais ou menos 64. E os divisores de 1 são mais ou menos 1. Esses são os valores que podem ser raiz da equação. Vamos testar um dos valores, por exemplo, o número 8. Então, vamos fazer da seguinte forma: substituímos x na equação por 8 e verificamos se o valor numérico será igual a zero. Se for igual a zero, o número testado é raiz da equação. Então, fazendo aqui p de 8, substituindo x por 8, temos menos 8 elevado ao cubo, mais 9, multiplica 8 elevado ao quadrado, menos 64. P de 8 é igual a menos 8 elevado ao cubo, 512, mais 9, multiplica 8 ao quadrado é 64, menos 64. P de 8 é igual a menos 512, 9 vezes 64, 576, menos 64. P de 8 é igual a menos 512 com menos 64, menos 576, mais 576 agora.
Então, fazendo a soma, negativo com positivo aqui, valores iguais, será igual a zero. Então, P de 8 é igual a zero. Portanto, o número 8 é a raiz da equação. Sendo 8 raiz da equação, já temos um valor para x. Vamos determinar os outros valores de x, dividindo a equação de grau 3 pela raiz encontrada, que é 8. Teremos uma equação do segundo grau, e a partir dessa equação do segundo grau, vamos determinar os outros dois valores para x. Para isso, vamos utilizar o dispositivo prático Briot-Ruffini. Fazendo a divisão, vamos colocar o 8, que é a raiz da equação, agora os coeficientes da equação. Menos 1, x elevado ao cubo, 9, 0, que é o valor de x, o termo de x, e menos 64. Abaixamos menos 1, então menos 1 vezes 8, com 9 temos 1. 1 vezes 8, 8, com 0, 8. 8 vezes 8, 64, com menos 64, 0. O quociente da divisão será menos x elevado ao quadrado, mais x mais 8 igual a 0. Agora determinamos o valor de x utilizando a fórmula de Bhaskara. Temos o discriminante, b elevado ao quadrado, menos 4ac. Coeficiente b é 1, então 1 ao quadrado, menos 4, multiplica o coeficiente a, que é menos 1, coeficiente c, que é 8. Então 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes menos 1, 4 positivo, vezes 8, 32. Mais 32, o discriminante é igual a 33. Determinando o valor de x, menos b, mais ou menos, raiz quadrada do discriminante dividido por 2a. Então, menos, coeficiente b é 1 positivo, então mais 1, mais ou menos, raiz quadrada de 33 dividido por 2, que multiplica menos 1, que é o coeficiente a. Portanto, x igual a menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 33, 33 é um número primo, não vamos fazer a decomposição, dividido por menos 2. Portanto, a primeira raiz, temos aqui negativo com negativo, o resultado será positivo, então vamos colocar 1. Depois, positivo com negativo, negativo, menos raiz quadrada de 33, dividido por 2, que ficou positivo no jogo de sinais. A outra raiz será 1 positivo, pois negativo com negativo será positivo, vamos deixar positivo. Negativo com negativo, positivo, mais raiz quadrada de 33 dividido por 2. Como estamos trabalhando com dimensões, nos interessa somente os valores maiores que zero, ou seja, positivo. Então vamos descartar uma dessas raízes encontrada, que foi a primeira, pois temos menos raiz quadrada de 33, será um número negativo, portanto a resposta do exercício, x igual a 8, que foi a primeira raiz encontrada, ou x igual a 1 mais raiz quadrada de 33 dividido por 2. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.